pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu queria repetir com a igreja: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Você sente rapidamente? Queria demorar muito. Glória a Deus. Mas o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, e eu tenho esperado, irmão, diante de Deus, que a gente viesse ministrar nesta manhã, mas aprove a Deus, irmão. Chegamos aqui e o Senhor nos dá essa oportunidade, né? Irmão, o texto que nós fazemos menção na manhã deste dia é um texto bem conhecido. Todos nós conhecemos a passagem do profeta Jeremias, que foi um dos profetas maiores da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele é chamado para profetizar diante ainda de uma nação que virou as suas costas para Deus. No capítulo 1 do profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer que Jeremias ainda é filho de um homem por nome Euquias, que era de uma cidade por nome de Anatote, do lado da cidade de Benjamim. Diz o texto que o profeta Euquias era um dos sacerdotes daquele ano, e Jeremias fazia parte desta família sacerdotal. No capítulo de número 2, o Senhor se apresenta a Jeremias, e dizendo, no capítulo de número 5, o Senhor se apresenta a Jeremias, chamando ele para um grande propósito de profeta. Diz o texto que no capítulo de número 5, Deus começa a palestrar com Jeremias, dizendo: Jeremias, eu te conheço, eu te santifiquei e te chamei para ser profeta sobre essa nação. Diz o texto que ainda o Senhor dizendo a Jeremias que colocaria as palavras fortes sobre a boca dele, para que ele pudesse profetizar naquele ano. Jeremias ainda intuitado com aquilo que estava vindo, Jeremias se diminui a Deus, dizendo: Senhor, como é que eu posso ser um profeta se ainda sou uma criança? Eu ainda sou um menino. E o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, não se preocupe, porque tudo que você falar eu colocarei na sua boca. Observe isso aqui, irmão, porque o texto vai dizer que ainda Jeremias, reconhecendo e ouvindo a voz de Deus, e o Senhor fala com ele no versículo de número 11, perguntando a Jeremias o que ele vê. E ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque sobre mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu cumpro com a minha palavra sobre a tua vida. Deus estava dizendo a alguém como Jeremias, que estava cumprindo nele um chamado de Deus, um chamado esse que faria ele chorar, que faria ele, aleluia, não ser feliz com o chamado, mas que tudo que Jeremias colocasse, falasse, o Senhor ia determinar sobre ele. Quem não conhece o profeta Jeremias, ainda como jovem, talvez Jeremias estava na rua jogando uma bola, brincando com seus amigos, e Deus chama Jeremias para uma grande responsabilidade. Observe isso aqui, irmão, isso aqui mexe com a cabeça de alguém. Deus fala com Jeremias no capítulo de número 1, versículo 19, diz: Jeremias, pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque eu confio em ti, a minha palavra. Entende isso aqui, irmão? O texto vai dizer que Jeremias se levanta ainda no reinado de Josias e começa a profetizar a respeito daquela nação, do povo, do pecado que estava chegando na ira de Deus, e Deus não estava se agradando. O texto vai dizer que quando Jeremias chega para dizer ao povo que viria sobre Israel, sobre Jerusalém, aleluia, um rei por nome de Nabucodonosor, para destruir a cidade, o texto vai dizer que Jeremias, aleluia, começa a profetizar, dizendo para o povo voltar ao arrependimento, dizendo para o povo voltar o coração a Deus. Por quê? Porque o povo tinha esquecido de onde saiu, o povo tinha esquecido da promessa que Deus fez a ele, o povo tinha esquecido, aleluia, quando o Senhor ainda chamou Abraão, ainda dentro da sua casa, com a sua família,
não voltarem às primícias, se vocês não voltarem à adoração, Deus está levantando um homem para vir destruir esta cidade. Irmão, eu estava lendo esta semana e alguns estudos vai nos mostrar que quando Deus levanta Nabucodonosor para invadir a cidade de Jerusalém, diz o texto, aleluia, diz os historiadores, que Nabucodonosor ele começa a observar o cenário. Nabucodonosor não chega na cidade destruindo, não. Nabucodonosor não chega dentro da cidade quebrando tudo, não. Nabucodonosor começa a pensar como ele ia chegar. Diz alguns historiadores que Nabucodonosor ele vinha destruindo cidade por cidade, cercando toda a cidade de Jerusalém. E quando ele chega dentro da cidade, ele quebra os 12 portões de ferro que existiam dentro da cidade. Segundo alguns historiadores, que quando ele entra dentro da cidade, ele pega o seu rei e coloca no meio do povo, aleluia, e saqueia toda a cidade. Só que, aleluia, Nabucodonosor, ele não foi no rei, ele sabia que o rei era um homem normal. O povo sabia que se o rei morresse, Deus levantaria outro. Só que os historiadores vão dizer que agora ele vai até o templo, e quando ele entra dentro do templo, aleluia, segundo alguns historiadores, ele destrói tudo, saqueia, pega todos os instrumentos e leva para a cidade de Nabucodonosor. Aleluia, segundo alguns historiadores vão dizer que depois que o povo vê que o templo é quebrado, eles se rendem. Meu Deus, eles vão entender que se matasse o rei, nada ia mudar. Mas quando ele vê que o templo é destruído, eles se rendem. Por quê? Porque eles vão entender que se Deus não interviu pela casa dele, não interviu por eles. Eles vão entender que mesmo Deus não intervindo pelo templo, também não interviu por eles. É por isso que os salmos vai dizer que eles deixam suas harpas e penduram. Por quê? Porque eles perderam a essência da adoração. Eles perderam a essência do amor. Nós estamos dentro de um culto de consagração. Está falando sobre relacionamento, está falando sobre casamento, está falando sobre respeito, união, está falando sobre amor. E quando a gente olha para dentro do texto do profeta Jeremias, Deus estava levantando para dizer para ele: Jeremias, profetiza para este povo, libera para este povo, porque eu preciso sentir de volta a essência deles. Eu preciso sentir de volta a adoração deles. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração? Porque você não ora como orava mais. Porque tu não canta quando tu cantava e o céu se abria. Porque tu não lê a palavra quando você tinha aquele desejo de ler e o Senhor falava contigo dentro da palavra. Tem coisas que Deus quer revelar para a gente. O que, presbítero? Tem coisas que Deus quer revelar para nós mesmos. O que? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem coisas que para Deus trabalhar, nós precisamos entregar a Deus primeiro. Aleluia, glória a Deus. Olha isso aqui. O chamado de alguém como Jeremias não é um chamado que vai trazer alegria para alguém. Não. Jeremias está sendo levantado para ser diferente. Jeremias está sendo levantado para ministrar contra esta geração que tinha virado as costas para Deus, que deixaram de fazer o que era para ser feito. Nós estamos dentro de um tempo que, se nós lermos o profeta Jeremias, nós estamos dentro deste tempo. Nós estamos dentro deste tempo que a gente não vê mais as essências dentro das igrejas. São poucas igrejas como esta que tem colocado a obra na sinceridade. São poucos lugares em que tu entra antes do culto iniciar, já tem alguém de joelho. São poucos lugares que você vê uma igreja que se une para fazer uma obra de evangelização, que se une para subir um monte, que vive propósito de oração. São poucos lugares, mas ainda eu creio, irmão, que antes da volta de Jesus, Jesus vai levantar
minha. Esta geração é minha. Que não tem mais prazer. Glória a Deus, aleluia. Não tem mais vontade. Salmos capítulo de número 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? E nem se assenta onde? É por isso que a nossa geração está assim. Porque mesmo o fraco quer sentar onde não é para sentar. Mesmo o fraco quer estar em ambientes que não é para estar. Irmão, eu demorei a entender isso. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu comecei a caminhar, eu sentava em uns lugares que Deus falou: não é para tu sentar até eu ler o Salmo 1. E o Senhor falar comigo: enquanto tu não estiver preparado para chegar em alguns lugares, eu não te levo. Eu não te deixo chegar perto. Por quê? Porque nem tudo que brilha é ouro para a nossa vida. Nem todos os lugares que a gente vai chegar vai ser somente festa. Talvez os ambientes que você está, tu está em guerra e não está nem sentindo isso. Olha o que Jeremias é levantado para profetizar diante a uma nação que virou as costas para Deus. Deus estava falando através do profeta Jeremias: Jeremias, eu te chamei para você suportar as pancadas. Eu te chamei para você suportar as dores. Jeremias não foi chamado para ser passado a mão no rosto, para dizer: hoje tu pregou bem, varão. Hoje tu cantou bem, varoa. Porque o nosso ego é assim. Enquanto não batem palma para dizer que tu pregou bem, para que tu não cantou bem, tu não quer saber de voltar. Eu prefiro ser Jeremias, ser rejeitado. Eu prefiro ser Jeremias, ser caluniado. Eu prefiro ser Jeremias, ser expulso. Mas não posso ficar em ambiente que Deus não quer que a gente chegue. Eu entrei por essas portas desta manhã. Eu cheguei com vontade de dizer isso, irmão. Porque a gente está precisando de... A gente não está precisando de portas abertas. Eu não precisa aqui, irmão. A gente não está precisando de chave de carro, de chave de casa. A gente está precisando de ouvir isso de Deus. Que por mais que o nosso chamado faça a gente chorar, que mais que o nosso chamado faça a gente, aleluia, se entristecer, mas saber que o Senhor falou com Jeremias: pelejarão contra ti, Jeremias, mas não, aleluia, não prevalecerão. O pastor trouxe aqui, e ele trouxe uma coisa muito boa, no livro de Samuel, capítulo 1 de Samuel. Quem foi Ana se não tivesse Penina? Quem era Ana se Penina não caluniasse ela? Porque beleza não leva o amor para ninguém. Eucana amava Ana porque Ana era uma mulher bela, mas Penina gerava. Ela sabia que se ela morresse com aquela beleza dela, ela nunca ia produzir frutos bons para dentro da sua casa. E Israel, no seu tempo, era condenação, porque a mulher que não gerava filho para o marido era uma mulher infrutífera. Então Ana vai entender que mesmo dentro da sua dificuldade, ela está dizendo: Senhor, se tu me der, se tu me entregar, eu devolverei para te servir todos os dias da tua vida. Isso é voto, isso é propósito. Quando Deus nos chama para dentro de um propósito, Ele está dizendo: olha, vão se levantar contra você 1000 de um lado, vão se levantar 1000 do outro, mas não se preocupa, ninguém vai tocar ninguém tem chamado, ninguém vai tocar ninguém que é escolhido, ninguém vai tocar. Levanta a mão, deixa eu liberar isso aqui nesta manhã. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: é tempo de a gente voltar, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cadê você que veio adorar nesta manhã? Hoje é manhã de consagração. Tu entrou aqui hoje com um propósito. Deus te chamou para tu ser mulher de Deus. Deus te chamou para tu ser homem de Deus. O milagre está chegando hoje na tua vida. Alguém pode olhar para você, não dá nada por você. Alguém pode olhar para você e
dizer que tu não vai chegar em lugar nenhum. Só que Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é bom. Glória a Deus. Eu me lembro minha mãe falando comigo. E minha mãe falava na minha gestação ainda. Ela ia numa consagração pertinho da minha casa, irmão. E minha mãe falava que todas as vezes que ela chegava lá, a pastora, a missionária do Lembro, colocava a mão sobre o velho e falava assim: olha, eu vejo Deus tirando uma obra de bruxaria na vida desta criança. E minha mãe dizia que os médicos falavam que o cordão umbilical estava sobre o meu pescoço. E a igreja estava orando, irmão, e ela falava assim: não se preocupa, porque esse menino será, aleluia, um homem separado que Deus separou. E hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tem coisas que Deus faz na nossa vida lá atrás que a gente não entende, para chegar aqui e dizer verdadeiramente Deus faz. Deus, quando quer fazer, Ele age. Deus, quando Ele quer fazer um propósito na vida de alguém, Ele não pergunta opinião. Ele não quer saber como você pensa ou como você quer pensar. Ele não quer saber como você pensa em agir. Não, Ele vai fazer da forma que Ele quer. Escute isso aqui, que eu vou finalizar. Olha o capítulo de número 2, versículo de número 5 do profeta Jeremias. Olha o que o Senhor fala com ele através deste povo. Versículo 5: e assim disse o Senhor, que a injustiça acharam vossos pais em mim, para se blasfemarem, para se afastarem de mim, indo pois a vaidade e tornando-se levianos. Você já pesquisou essa palavra? Levianos são pessoas que agem de uma forma irresponsável, insensatos, sem reflexão e consideradas como consequência das suas ações. Olha o que o Senhor está falando com Jeremias. Eles estão assim porque a vaidade entrou no coração deles. Eles estão assim porque o que eles eram para fazer não estão fazendo. Porque o que eles eram para estar fazendo não querem fazer. É por isso que quando alguém dentro da obra não quer nada, Deus levanta outro que quer. Glória a Deus, É por isso que quando você não tem desejo de lavar a igreja, Deus levanta alguém que faz melhor do que ele em mim e você. É por isso que quando Deus te coloca na mesa de uma consagração e você não leva a obra a sério, Deus levanta quem não dá nada por ele, não dá nada por ela, para fazer melhor do que ele em mim do que você. Quando Deus coloca algo nas tuas mãos e você não faz com perfeição, com amor, Deus coloca sempre alguém na tua frente. Sabe por quê, irmão? Porque a obra de Deus, ela não precisa de pessoas que dão resultado, ela precisa de pessoas que tenham propósito, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Levanta a mão, deixa eu liberar isso aqui, irmão. Deixa eu liberar. Hoje estamos dentro de uma consagração e o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer: é tempo de voltar às primícias, é tempo de voltar ao propósito. Deus te chamou para tu ser coluna forte. Deus te chamou para ser o quê? Coluna de ferro e forte. Deus não chamou você para ficar pelos cantos. Irmão, deixa eu ser sincero aqui, estamos no meio de crente. Mas o que a gente tem visto crente perdendo as forças não é pouco não. O que a gente tem visto de pessoas perdendo as forças não é pouco não. A gente faz obra na rua desde a nossa conversão. E a gente vê as pessoas na rua necessitadas. E você vai perguntar: por que você parou? Eu não suportei a luta. Eu não suportei as traições. Eu não suportei as decepções. O que Jesus falou para os seus discípulos? O que Jesus vai dizer? Olha, a cruz é pesada. Pesadíssima. Mas aquele que chegar até o fim dela, dar-te a coroa da vida. A cruz, ela pesa em todos os aspectos da nossa vida,
Mas quem disse que ia ser fácil? Jeremias falou isso. Senhor, eu não quero. Por quê? Porque, Senhor, a cruz é pesada. O Senhor falou, abre somente a boca, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou ser contigo, Jeremias. Hoje é manhã de livramento dentro da casa. O Senhor te trouxe aqui para dizer, tu és Jeremias, tu é a coluna forte, tu é o propósito de Deus. Alguém até disse que tu não ia chegar a lugar nenhum. Olha você aqui hoje. Olha você aqui hoje. Porque se fosse por você, por mim mesmo, eu não estaria aqui. Se fosse pelos propósitos da vida, eu estava aqui fazendo o quê? Eu olho para minha esposa às vezes e falo com ela, a gente é muito novo ainda, irmão. Tinha muita coisa para aproveitar. Esses dias, quando a gente pensou, passa na mente assim, né? Em desistir, o Senhor vai e fala, olha de onde eu te tirei. Olha o que você construiu na minha presença. Porque uma coisa eu sempre digo isso, eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Deus, família e tudo. A minha família é o primeiro lugar para mim. Você sabia disso? Eu sabia. A família é o primeiro ambiente que a gente tem que cuidar, para depois cuidar das coisas de Deus. Se eu não cuidar dela e ela não cuidar de mim, o que adianta cuidar dessas coisas aqui de dentro? O que adianta trabalhar aqui dentro se a gente não cuida um dos outros? Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu quero trazer um despertamento. Paulo vai dizer que o marido tem que fazer as coisas de quê? De casado. Mistério, ele fala tudo. Jeremias está, deixa eu voltar para o texto. Jeremias está assumindo uma responsabilidade. Ele está aceitando o chamado de Deus. E ele está dizendo, Senhor, ainda que eu seja como uma criança e não seja falar, aí o Senhor diz, eu coloco hoje a palavra na sua boca. Eu coloco hoje um propósito na sua vida. Escuta isso aqui, eu fecho. Em 2017, irmão, a gente começou a trabalhar dentro da linha 4 sul do metrô. A linha 4 sul do metrô, isso. Escuta isso aqui. E Deus abre uma porta para mim naquele lugar. E quando eu chego lá no primeiro dia de trabalho, tinha 2 vagas. Uma de 7 às 4 e uma de 6 às 2. E na outra semana de 2 às 6. De 2 às 10. Engraçado que quando eu chego lá, a moça que era chefe do setor, ela faz uma pergunta para mim, para o jovem, e falou assim, qual dos dois não tem segundo grau? Eu falei, eu tenho. O jovem não tinha. E ela falou assim, olha, então eu quero deixar esse jovem neste horário de 7 às 4 e vou colocar você no horário de uma semana de 6 às 2 e 2 às 6 e de 2 às 10. Bom, o coração apertou ali, porque eu sabia que a semana que eu estava de 6 às 2 eu não perdia um culto, uma consagração, subia monte, não perdia nada, mas quando eu estava de 2 às 10 eu saía para a igreja domingo, virava aquele crente domingo. E quando eu saio dali no final do expediente eu subo um monte. Eu comecei a questionar Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor me colocou neste horário? Por que o Senhor me chamou? E eu pensei em descer, irmão, eu pedi as contas, não queria nem voltar a trabalhar. Só que eu precisava. Cheguei em casa e ainda comentei que a minha esposa me ajudou e falou, se Deus te colocou lá, tem um propósito. E eu comecei a trabalhar nesse período. E na semana que eu ia de 2 às 10, pastor Vila, meu coração, eu chorava. Eu ia para uns cantos que tinha lá, às vezes, sozinho, começava a chorar. E eu começava a questionar Deus, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Se passa um mês nessa agonia. E na semana que eu estou de manhã,
Na hora do meu almoço, eu pego a minha Bíblia e eu estou vendo 2 rapazes sentados falando sobre a Bíblia, e eu sento do lado deles e começamos a pregar, e começamos a falar do amor de Deus. Só que daquele amor começou a abrir culto. Começou a vir um, começou a vir outro, começou a vir outro, e começou o trabalho a render. Quando eu fui para a noite, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei minha Bíblia, sentei sozinho. Daqui a pouco veio um, daqui a pouco veio outro. Quando a gente começou a ver, irmão, o culto que a gente ficava à noite, a gente fazia um projeto de segunda a quinta de palavra, e sexta-feira a gente fazia um louvorzão e fechava com a palavra. Irmão, sabe quantas pessoas Jesus salvou naquele canteiro de obra? Jesus salvou só à noite mais de 70 pessoas naquele lugar. Sabe quando Deus fez de manhã, irmão? Jesus salvou mais de 56 pessoas dentro daquele canteiro. Hoje eu tenho amigos que são pastores que saem dentro daquele projeto lá. Hoje eu tenho amigos que são diáconos, que são evangelistas. Essa semana um amigo meu lá de Santa Cruz, irmão, que aceitou Jesus nesse projeto, foi consagrado evangelista. Aleluia, ele mandou uma mensagem para mim, falou: meu amigo, como eu sinto falta daquela obra, como eu sinto falta daquele projeto. Tem coisas que Deus vai nos colocar, irmão, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu comecei a entender depois de tudo isso. Eu falei: Senhor, eu questionava a Deus por quê. E quando a gente começou a trabalhar lá dentro, irmão, Jesus começou a salvar. Eu fiquei 2 anos dentro daquela obra, irmão, como Deus me honrou naquele lugar. Irmão, eu vi pessoas lá dentro, irmão, que era responsável de trazer as drogas. Eu vi Jesus salvar este homem, Jesus salvar a família dele. Ele chegou pra gente num culto de terça-feira. Ele falou pra gente assim: olha, irmão, eu aceitei Jesus aqui, mas reconciliei com a minha igreja antiga lá perto da minha casa. E o pastor falou que esta semana eu, a minha esposa e as minhas filhas vamos descer as águas e vamos ser batizados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Naquele corredor, este mesmo homem que trazia tudo, o jovem veio buscar com ele. Ele falou: olha, a partir de hoje não compre mais nada comigo, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que aquele jovem serve. Eu estava no mesmo corredor que ele. Você está entendendo isso aqui? Deus vai te colocar em algumas situações, em alguns lugares. Deus vai te colocar, irmão. Se Deus te colocou dentro desta comunidade, não reclama, continua fazendo a obra que Deus está lá. Se Deus te colocou dentro deste ponto de pregação, não reclama. É porque aqui neste lugar, enquanto você estiver orando, não vai cair um derramamento de sangue sobre este lugar, não vai cair uma peste sobre este lugar, porque a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que é fiel a Deus, ele dá livramento na família, na casa, no bairro, na vida do teu vizinho, na vida do morador, na vida do traficante, por causa da tua oração. Tu és Jeremias. Você é Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Você é Jeremias. Você tem que colocar dentro do teu coração: presbítero, eu sou Jeremias. Você é Jeremias. Deus te levantou para tu fazer a diferença no meio dos teus. Aleluia, glória a Deus. É verdade, Jesus. Eu já tive muito medo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus sendo derramada sobre este lugar, irmão. Desde o começo do culto, quando eu dobrei meu joelho neste lugar, o Senhor já estava palestrando dentro do meu coração. Eu não sei a forma que tu entrou aqui, e eu não sei o que você está passando, mas eu quero liberar nessa manhã que Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu te chamo para ser coluna forte, eu te chamo para você ser, aleluia, coluna forte, para que o nome do Senhor nesta manhã sobre a tua vida possa ser glorificado. Pega na mão de alguém aqui, eu libero, eu entrego minha oportunidade. Diga para alguém nesta manhã: o Senhor te trouxe aqui porque o Senhor tem saudade das tuas orações.
você, quando tu ainda era aquele obreiro, que quando colocava as mãos, as lágrimas saíam dos teus olhos, que quando você chegava dentro da igreja, o Senhor já falava contigo, que quando você, aleluia, estava no meio dos bailes, quando você estava no meio dos pagodes, o Senhor te dando livramento. E nesta manhã o Senhor está dizendo para alguém: eu te trouxe aqui nesta manhã, porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi para tu ser coluna de ferro. Fica de pé, irmão. Rabacebe, candará. Rabassubi, camaré. Rabacebe, candará. O Senhor está dando livramento de infarto aqui nessa manhã, irmão. O Senhor está dando livramento de infarto aqui, prefeito. Aleluia. Pastor Quirlanda, eu vejo pessoas aqui nesta manhã, irmão, que foi necessário passar por essas portas, porque hoje mesmo o diabo se levantou para tocar na tua saúde, e o Senhor está dizendo: eu estou dando livramento hoje de morte para a tua vida hoje. Eu sinto, irmão. Arai, Arabacebe, Canarai. Deus te chamou para tu ser Jeremias. É para suportar todo esse tipo de luta. Presbítero Alexandre, mas eu não tenho força, porque eu tenho as minhas limitações. Presbítero Alexandre, eu não tenho força. Irmão, eu vi 40 jovens dentro do centro de recuperação, que a mãe jogava lá dentro e dizia: se voltar, morre. O Senhor levantar aqueles homens e voltar para suas casas, pregar o evangelho e Jesus salvar dentro daquela família. Porque aquilo que é impossível para você, para Deus não há nada impossível que Ele não possa fazer hoje na tua vida. Aquilo que é impossível para mim, pastor Cristiano, aquilo que é impossível para você, se tu não tiver postura de coragem, não tem como Deus fazer na tua vida. Tem coisas que é coragem. Tem coisa que é a postura, para que a gente possa entender. Não adianta a gente somente buscar a bênção, temos que buscar também o abençoador. Nós queremos milagre, nós queremos ver a cura, mas a gente não quer buscar o abençoador. E Jesus está dizendo, por isso que eu tive isso aqui, quando eu disse isso aqui no meio da nossa ministração, dentro ainda do ventre da minha mãe, alguém disse: não se preocupa, porque Deus tem uma obra na vida deste menino. E se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você. Se você está aqui hoje, é porque uma avó um dia chorou nos pés do Senhor. É porque uma mãe um dia chorou, ainda que ela hoje não esteja mais presente na tua vida. Mas se você está aqui, é porque alguém pagou um preço por você. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. Eu não sei porque eu estou dizendo, mas o Senhor está dizendo dentro do meu coração: diga para minha igreja que nem vontade de alguém entrar aqui hoje tinha, mas o Espírito de Deus te trouxe até aqui hoje. Eu vou falar, irmão. Eu vou liberar isso aqui. Porque o Senhor falou no meu coração aqui, ó. Diga para alguém: não pague para ver. Olha para alguém que está do teu lado e diga para alguém: não pague para ver. Minha mãe é fumante desde os 15 anos. E a minha guerra com a minha mãe é essa: para de fumar. Caminhando. Estou julgando ela. Eu estava embarcado, irmão. Minha mãe foi parar no leito por 2 vezes. Ela quase se foi. 2 vezes. Quando eu estava embarcado, eu era para me descer 14 dias. Deus me fez descer por 12. Quando eu desci do barco, o Senhor falou: você está entrando em guerra. Eu cheguei no hospital com o semblante da minha mãe com o espírito da morte. Eu peguei o meu carro, peguei o meu carro, saí do hospital, fui para a consagração. Deus usou a missionária para mim, voltei à noite, cheguei em casa, o médico falou, o médico falou: olha, se passar hoje, é Deus.
Porque o pulmão dela chega a estar duro e nenhuma medicação chega até lá. Quando eu estou saindo da minha casa, o meu irmão que não é evangélico me manda uma mensagem e diz assim: olha, eu não sou crente, mas eu sei que se você orar, Deus fala contigo. Eu escutei da boca de uma pessoa que não é evangélica. E eu comecei a chorar. Minha esposa falou: vamos para um monte contigo. Eu falei: tem coisas que é eu e Deus, deixa eu e Deus. Eu entrei dentro do meu carro, fui para o monte do Pilar, eu gritava dentro do meu carro. Eu fechei as janelas todinha, eu gritava, eu falava: Deus, eu já vi o Senhor fazer tantas coisas na vida de alguém, faz na vida da minha mãe para ela saber que tu é Deus. Quando eu cheguei no monte, eu comecei a gritar, eu chorava, as pessoas olhavam para mim, parecia que estavam dizendo: esse cara é doido, e eu gritando, andando para um lado e para o outro. Isso foi na terça-feira, irmão. Quando chegou na quarta-feira de manhã, que eu fui ver minha mãe, o médico falou: eu não sei o que aconteceu, mas nessa madrugada começou a entrar medicação no pulmão da tua mãe. Aleluia! Começou a medicação a fazer efeito. Minha mãe está em casa hoje, por glória de Deus. Vou preparar o culto de ação de graça. Eu quero fazer questão que a igreja esteja lá. Mas escute isso aqui. Tem gente que paga para ver. E ela pagou para ver. Porque tem coisas que, se você não vir pelo amor, as pessoas falam: Deus não julga. Deus faz. Deus faz sim. Mas Ele faz por amor de você. Ele faz por amor de mim. Eu era um menino, um jovem, que ficava na rua, em uma barra em frente de corredor, brigando aqui, brigando ali, achava aquilo ali muito bom. Até um dia, quando eu chego dentro de casa, minha esposa dizia para mim assim: olha, vai chegar uma notícia que você vai estar morto. Como é que eu vou criar essa menina? Minha filha hoje tem 15 anos, irmão. O aniversário dela agora foi em maio. Coisa mais linda, eu chorava igual criança. O meu filho tem 6 anos de idade. O meu filho, quando dançou com a minha filha, eu chorava igual criança. Porque o Senhor falou comigo: está vendo o projeto que eu construí na tua vida? É por isso que tu não pode desistir. Quando Deus escolhe alguém, irmão, não tem idade certa, não tem raça, não tem cor, não tem quem é vaidoso e quem não é. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele faz porque a obra é dele. Feche teus olhos, irmão. Deus trouxe você aqui hoje. E eu quero sair daqui hoje com a certeza que o Senhor está falando no meu coração. Deus não te chamou para tu ser cauda de ninguém. Feche os teus olhos, deixa só não fechar. Deus não te chamou para tu ser cauda de ninguém. Deus não te chamou para você ser cauda de ninguém. Escuta aqui. Pastor, como um pastor lá que eu esqueci. Pastor, fica do lado desse moço aqui. Isso. Porque todo momento que a gente ministra, eu vejo uma espada na mão deste homem. Meu filho tem visão espiritual. E sabe o que o Senhor falou comigo no meu coração? Que este homem é fruto de oração de alguém. Há uma pessoa que dobra o joelho na vida deste homem de noite. Porque o adversário tem uma fúria muito grande na vida deste moço. E o Senhor falou, meu coração: diga para ele que nesta manhã, se ele quiser, ele sai daqui hoje, não somente para aquilo que eu estou liberando para a vida dele, mas eu saio daqui hoje com o dono da bênção, que vai mudar a história na vida deste homem. Feche teus olhos. Escute isso aqui, isso é para você hoje aqui. Comenta mais um pouquinho, pastor. E jamais te esquecer. Eu quero convidar você. Ele sabe de tudo. Se quiser sair do teu lugar agora Você tá e abraçar alguém que está aqui comigo, abrace essa pessoa, mas diga para ela: Deus te chamou para tu ser coluna nesta manhã. Oh, glória! lembrar de onde você veio e aonde que você. Olha até onde você chegou nessa manhã. Abrace alguém, diga para ele, diga para ela: Você já nem era para você. tá aqui. Ano de 2025. Deus falou assim. Esse aí vão
de você quando levanta. Tem muita gente que te ama. você é vizinho, é você mesmo. Deus mandou te dizer. Olha o que o Senhor manda dizer para você. Vai acontecer. Na sua vida, Deus mandou te falar na sua casa, que tudo vai passar. tem coisas que é você e Deus. Lembrar de onde você veio, Escuta aqui. onde que você chegou. Ó, Lembrar de todos os livramentos que você já passou. nem era pra você, Tá aqui, mas Deus falou assim. Isso esse aí vou levantar. é hoje. Deus quer mudar a tua história nesse lugar. E onde colocar a mão, Deus quer mudar a tua história hoje, nesta consagração que eu te trouxe aqui hoje. Não chore. Ó, quem cuida de você não dorme. isso. Levanta. Tem muita gente. Que te ama, Se tu pudesse contemplar quantas pessoas te amam, vou te dizer você não ficaria aí. que vai acontecer. Você é fruto de oração dessa mãe, desse pai. Não te falo, Você é fruto de oração desta avó, deste amigo, desta igreja. não chore. Isso. Quem cuida de você não dorme. Não dorme, não dorme, não. Levanta, Ô glória, tem muita gente que te ama. Deus mandou Vou te dizer que vai acontecer. Ó, Deus mandou Te falar que tudo vai passar. Arabacebe camarada. Isso, a igreja com os olhos fechados. A igreja com os olhos fechados. Porque estamos em guerra, irmão. Arabacebe camarada. Arabacebe camarada. Estamos em guerra. Arabacebe camarada. Se tu pudesse contemplar o varão que entra dentro desta igreja. O Senhor entra dentro deste lugar hoje. Porque a presença dele aqui é notória no meio da igreja. No meio da igreja, no meio da igreja. Isso. Bendito Deus e eterno glorioso Pai. Senhor, nesta manhã nós unimos a nossa oração da tua igreja. Ó Deus, nesta manhã é manhã de guerra. É manhã de peleja. Senhor, mas nesta manhã o Senhor está pelejando pela vida, aleluia, deste homem, pela vida desta mulher. Ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos agora. Nós colocamos nas tuas mãos a vida deste homem. Nós colocamos os projetos dele. Ó Deus, há um projeto seu hoje. Há um projeto seu hoje sendo liberado. Arabacebe candarai. Ó Deus, para a vida deste homem. Ó Deus, para a vida deste homem. Senhor, toma a tua igreja. Toma o teu povo. Ó Deus, alguém que entrou aqui hoje. Senhor, confirma a palavra. Senhor, tem Jeremias nesta manhã como coluna de ferro. Ó Deus, nesta manhã. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, faz a obra. Toca. Agora, aquele que está em propósito, aquele que está em jejum, aquele que está na oração. Agora, Senhor, está cheio. O vaso está cheio. Ó Deus, toca. Começa a trabalhar. Ó Deus, dá livramento nesta região. Ó Deus, dá livramento esses jovens. Dá livramento esta comunidade. Agora. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos hoje. Meu Deus, aleluia. Agora, Jesus. Agora. Meu Deus, aleluia. Essa consagração, essa mesa. Arabaço me candarai. A vida da missionária Simone. A vida do missionário Cassiano. A vida do nosso jovem pastor Crislano.
a vida da sua esposa. Porque nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, Senhor, está tendo guerra no mundo espiritual. Senhor, nós já estamos recebendo nesta manhã o maná que está vindo do céu. Senhor, há uma glória do Senhor dentro desta casa. Há um propósito seu aqui nesta manhã. Ó Deus, pelejarão até contra alguém aqui, mas não prevalecerão, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus cerca esta casa com a tua glória, cerca essa manhã com a tua glória, e o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, aleluia! Agora, nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. E as palmas bem fortes para o Senhor. Glória. Também no nosso meio aqui, irmão, que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ou que é reconciliar com Ele nesta manhã, vem aqui na frente mais uma vez, porque hoje foi manhã de milagre, irmão. Eu vi o Senhor trabalhando muito forte na nossa vida hoje. Glória, aleluia! Eu vi o Senhor trabalhando hoje, irmão, na vida deste homem aqui. Eu vi a Deus trabalhando na sua vida, moço. Eu não lhe conheço. Em todo momento que eu ministrava, eu vi uma Bíblia chegando nas suas mãos assim. E o Senhor manda dizer para você: te escolhi para ser coluna forte desta casa. Há uma fúria do adversário muito grande para tocar no Senhor. E o Senhor falou comigo: diga para ele que este homem é fruto de oração. Porque não era nem para o Senhor ainda estar no nosso meio. Está entendendo isso? O diabo tem uma fúria tão grande na vida do Senhor. E o Senhor diz assim: meu irmão, diga para ele que quando eu, aleluia, eu chamei para ser um presbítero da minha casa. Irmão, eu falo com o Senhor, meu corpo arrepia da cabeça à planta aos pés. E o Senhor, diga para ele que eu tenho uma obra na vida deste homem. Sua. Na sua vida. Eu entrei dentro de um ambiente como este. E o Senhor, lá no cantinho, na última cadeira, eu lembro como fosse hoje, alguém disse: Deus tem uma obra na tua vida. E eu agarrei essa oportunidade até hoje. Eu não quero forçar o irmão a nada, porque a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. Mas entenda uma coisa: este livramento de infarto eu via para a sua vida. Eu quero dizer que Deus colocou aqui no meu coração. Eu estava ministrando, eu falou: diga para ele que eu estou dando um livramento de infarto na vida dele. E aquilo que é impossível para a vida do Senhor, para Deus nada é impossível que Ele possa fazer. E eu quero fazer mais uma pergunta ao Senhor: o Senhor já aceitou Jesus? O Senhor quer aceitar Jesus hoje? Ô glória, você pode aplaudir a Deus? Fica lá na frente dele, você chegou agora, mas vai trabalhar. Você está entendendo isso aqui? Espírito Santo de Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! Há um propósito de Deus na vida de vocês dois. Meu Deus, aleluia! Há um propósito de Deus. Eu olhei para vocês agora, o Senhor falou: tem um propósito na vida desses homens. Aleluia! Porque eu vejo você em alguns lugares e esse homem contigo, missionário Cassiano. E tu vai pegar um amor por ele tão grande, missionário, que quando você vê esse homem pronto, o Senhor vai dizer: agora a obra está concluída na vida dele. Arabacepica, dá vontade de chorar aqui. Eu vou dizer isso aqui: eu via como esse homem fosse obreiro dessa casa. E o Senhor dizendo: diga para ele que eu estou fazendo uma união hoje. Tu não é nem vir para cá, missionário. Tu ia direto para casa. E no meio do caminho o Senhor tocou nas tuas mãos. E você falou: eu vou entrar hoje naquela consagração, vou pegar o final daquele culto. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: eu estou selando uma amizade aqui. Estende as suas mãos para cá, irmão. Porque essa honra é do missionário Cassiano. Isso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastor, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Há um varão na porta dessa igreja.
O Senhor manda dizer para este ministério: é tempo de levantar campanha para esta obra, porque o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Isso, ele está aceitando Jesus hoje. Levanta suas mãos, pastor Pirano. Não, pastor Pirano. Diga assim: eu falo o seu nome. Senhor, me aceite novamente a tua presença. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Senhor, segure minha mão, porque eu sou fraco. Sem ti, Senhor amado, ó Pai, eu te peço, Pai, nesta tarde, Senhor amado, segura minhas mãos. Eu sei, Senhor amado, que eu vou desistir, mas o Senhor está comigo. Ora por ele, pastor. Senhor, toma a vida deste homem nas tuas mãos. Da mesma promoção que foi liberada pelo teu anjo desta igreja, nós queremos liberar nesta manhã também. Toma a vida deste homem. Fortalece ele, Deus. Senhor, que ele venha a ser este instrumento seu, como o Senhor me deste na vida deste homem. Pai, grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele. E o Senhor não está dando ele hoje somente a bênção, mas ele está indo embora com o dono da bênção hoje. Pai, quando ele colocar a planta dentro daquela casa, toda confusão, toda briga vai ser batida em retirada agora. E o nome do Senhor será glorificado sobre a vida dele. Você pode aplaudir a Deus bem forte. Dá um abraço nele, pastor. Tem mais alguém aqui para Jesus que esteja afastado da presença dele, que não teve encontro com Jesus? Tem alguém aqui nesta manhã? Passa à frente, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Tem mais alguém para Jesus aqui? Amém? Que Deus abençoe. Acho uma bem forte para Jesus.